Diz assim, amados, as Santas Escrituras do Novo Testamento. Efésios 6, de 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigie com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja o ousado para falar, como me cumpre fazer. Deus e Pai, que a Tua graça bendita e maravilhosa ilumine o nosso coração, que neste momento Tu me utilize como um instrumento para aprender mais de Ti e transmitir para as pessoas que estão conosco aqui no templo e também por essa live através dos canais do YouTube e do Facebook. Deus amado, no abrir da minha boca, que eu não descuide para falar de mim mesmo, mas de falar daquilo que Tu revelaste ao meu coração. Nós te oramos, eu oro a Ti em nome de Jesus, amém e amém. Sentem, meus irmãos. Meus queridos, que tema, né? Me seja dada a palavra. A oração de Paulo era na evangelização. Ele queria que Deus desse a palavra no abrir da boca dele. Ele pedia a Deus que ele tivesse ousadia para falar o mistério do Evangelho. Fantástico. E eu quero chamar a sua atenção, meus queridos, para esses 3 versos, o de número 18, o de número 19 e o de número 20. Eu quero chamar a sua atenção para o 18, o 19 e o 20, aliás, foram os 3 que li aqui para vocês. O primeiro verso que eu quero chamar a sua atenção, minha introdução é 3 pontos, como é 3 pontos os pontos e como é 3 pontos a conclusão. Tudo aqui é 3 pontos. Sou um presbiteriano aí de carteirinha. Mas olha, meus irmãos, o primeiro verso: orem em todo tempo no Espírito. Vá lá compreender o que diz isso aí, para que você possa entender o que Deus quer que eu, que você, que Paulo desejava. Porque é um verdadeiro desafio, amados, da oração, para a igreja viver o tempo todo orando. Entenda, não é você largar suas atividades, não é você largar a sua vida comum, mas não, no tempo propício que você desperdiça por aí, você convija para a oração. Você pode orar em fila de banco, em fila de INSS, pode orar no trabalho. Orar em espírito significa que você nem precisa fechar os olhos. Orar o tempo todo. A evangelização vem desde o início da igreja, amados. Não podemos, amados, deixar de verificar que hoje, com todo o esforço da igreja depois de Jesus, nós chegássemos, abre aspas, a 1/3 da humanidade cristã. Abre aspas porque aí todos os cristãos aí nesse pacote, não sabemos se todos são cristãos. Mas olha, amados, mesmo assim, é uma grande diferença, amados,
da velha dispensação. A velha dispensação deu muito trabalho a Deus, que diga o livro de Oséias: igreja prostituta, nação prostituta. Esse povo que recebeu de bandeja o presente do Messias, do mistério da fé, amados, não deram muita bolas. Meus irmãos, hoje morrem mais de 500.000 pessoas por dia, e quase a totalidade estão separadas de Cristo, separados da vida eterna, e vão, amados, de rodão para o inferno. O que é que está batendo no nosso coração? Porque estão indo aí os parentes, os amigos, estão aí as pessoas que estão dentro de casa, que a gente convive com elas, pessoas do nosso conhecimento direto e indireto, amados, e a igreja que tem o mistério de Cristo não se toca, não se mexe, e as pessoas até partem de uma vez por todas sem nem ter sido abordadas. Precisamos nos esforçar para evangelizar. Por isso que Paulo diz: ore em todo o tempo, porque se não orar não vai. Em segundo lugar, na introdução, gostaria de chamar a atenção do verso de número 19, que diz: me seja dada a palavra. É o que mais os seminaristas desejam, é o que mais os pastores precisam, amados, de receber a palavra. Não é fácil trazer a palavra para a igreja, pastor Nelson. A gente sabe o quanto não é fácil. Precisamos orar muito, amados, né, para pedir a Deus que me seja dada essa palavra, desse mistério da evangelização, amados. Meus irmãos, precisamos evangelizar os filhos, os pais, os parentes, os amigos e todos que nos rodeiam. Precisamos fazer isso o tempo todo, por isso a gente pede que a gente ore. Amados, claro que para a existência terrena, fazemos ou não fazemos o maior esforço para a pessoa não morrer. Leva logo para o hospital, tira os exames, vai para a UTI, mobiliza todo mundo para orar, quando é crente. Quando não é, faz tudo, paga, quanto é o melhor, vai para o maior centro médico quando se tem poderes para a vida material, mas as pessoas estão à míngua na UTI da morte eterna, e não tem quem pregue. Precisamos, amados, porque existe, amado, porque existe uma necessidade de ousadia para que a gente peça a Deus: me dê a chance de eu falar, abrir a minha boca e passar o mistério do Evangelho. Meus irmãos, muitas vezes somos impedidos pelo receio, pelo medo que até nos desespera com tantos problemas, os percalços e maus que surgem pela frente, mas não devemos perder a oportunidade de evangelizar. Em terceiro lugar, amados, da nossa introdução, eu só vendo ali o relógio, né? Não gosta muito de mim o horário, mas é isso mesmo. Em terceiro lugar, o verso 20: sou embaixador em cadeias. Cara, dizer aqui que é embaixador, o que é embaixador? Preso na cadeia, dizer que é embaixador, alguém de destaque da diplomacia, preso, é um embaixador preso, amados. Alguém do alto nível preso, alguém que não representa o prefeito, nem o governador, nem tampouco o presidente, nem os imperadores, nem os reis,
mas é o representante do Deus Altíssimo. Ser um embaixador, evangelizar é ser um embaixador para que Deus abra a boca, amados, uma responsabilidade, como alguém diz, limpe os lábios, limpe a boca, para poder falar do nome de Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo, e revelar o seu ministério, o seu mistério, o evangelho da fé, as pessoas precisam ter um encontro com Deus, para diante dele, amados, ser perdoados os seus pecados, e ela se encontrar livre. E é isso que eu quero falar para vocês. Em primeiro lugar, nosso primeiro ponto: orem em todo tempo, verso 18. Amados, a evangelização, irmãos do recado de Deus, não pode ser feita sem a preparação, sem a oração. Não pode ser feita, meus irmãos. A evangelização, eu queria dizer para você, amados, olha o valor da evangelização, uma batalha espiritual, como diz a palavra de Deus, uma batalha espiritual. Portanto, se faz necessário tomar todos os cuidados para poder agir, para poder evangelizar, amados. Uma outra coisa é que o crente esteja preparado, amados, na orientação da palavra de Deus, irmãos. A disponibilidade, amados, é importante para a palavra. E não podemos e não devemos evangelizar de forma despreparada de jeito nenhum. A nossa disponibilidade, amados, desse recurso de oração, que você pode orar em espírito, andando de olhos abertos, fechados, em momentos necessários, você precisa estar orando, amados. Essa é a disponibilidade, amados, que você tem à sua frente, para poder chegar ao descrente e agir, levando a ele a palavra de Deus, amados. Claro que você vai pregar, quem faz a obra é o Senhor, mas na verdade o nosso desejo é que a pessoa alcance o evangelho e se livre da escravidão, do pecado e do jugo da lei. Deixe de ser inclinado para o pecado e passe a ser inclinado para Deus. É isso que faz a evangelização. Amados, nada o crente deve fazer em sua vida, nada, em se tratando, amados, de evangelização, pois a vida é importante. A vida de Cristo, amados, é para quem tem uma vida de oração, que sente algo na sua vida que o tornou alguém diferente. Meus amados, e lamentamos muito a falta da oração em nossas igrejas, de um modo geral. Não é só orar, claro, é ler a Bíblia, é evangelizar, amados. Uma grande realidade é esta: o crente não acha tempo para Deus. Ele tem tempo para tudo, e para realizar o que deu na sua teia. Eu quero isso, eu vou para ali, e pronto, não é? É isso que a gente vê. Porque o que é que o crente quer? Ele quer trazer prazeres humanos, ele quer se satisfazer, amados, e encontrar tudo que lhe der e que lhe satisfaça, mas não assume compromissos com Deus, não assumem, e não sabem o que estão perdendo. Em segundo lugar, amados, verso 19: me seja dada a palavra. Ele diz: Senhor, quando eu for evangelizar alguém, ele diz em outro texto, que eu for falar,
que se abra uma porta para que da minha boca saiam as palavras tuas, para que eu fale do mistério do Evangelho, do mistério de Cristo. Meus irmãos, é isso que o crente precisa fazer. Mesmo na missão de evangelizar, o crente precisa ficar bem atento e se manter o tempo todo, irmãos, como eu disse antes, porque o tempo todo a evangelização é uma batalha espiritual, amados. Por isso que nós temos que estar orando, como ele diz no verso 19, em espírito o tempo todo, porque estamos numa batalha. A nossa trincheira deve estar extremamente apta, preparada para, amados, enfrentar o inimigo, amados. Nós precisamos, e não haverá dúvida, amados, que tomando todos os cuidados para evangelizar, a partir de uma abordagem, amados, até passar o recado de Deus, irmãos, o crente, ele estará sendo assistido pelo Espírito Santo, amados, e nessa missão, quando ele abre a boca para evangelizar, não há insucesso, não há falha, porque mesmo que alguém diga, sim eu quero, ou diga, não eu não quero, foi cumprida a vontade de Deus, e nós fizemos a vontade de Deus, amado. Por isso que ele deseja que Deus dê a ele a oportunidade dele pregar para alguém a palavra de Deus, para que as pessoas recebam e abram os seus corações para se tornar novas criaturas. Meus irmãos, quando o crente desenvolve o dom de evangelista, ele passa a ter a experiência maravilhosa, irmãos, do auxílio do Espírito Santo. Ele não vai só, como nós informamos aqui no nosso recado de Deus. Às vezes a gente vai de 2 em 2, mas mais ainda vai um terceiro no meio, que é o Espírito Santo, que se divide em 2 no companheiro e na pessoa, amados. 4 pessoas, o Espírito Santo em 2. É fantástico, amados, isso aí. Como é bom, meus queridos irmãos, nós estudarmos a palavra de Deus, esse plano, amado, de evangelização, para alcançar as pessoas, para que elas deixem, amados, o mundo, deixem a escravidão do pecado e se tornem livres. É isso, meus irmãos. O Espírito Santo, amados, se encontra totalmente disponível 24 horas, ele não pede licença, ele não tira férias, ele não dá tempo, ele, amado, não tem nenhum tipo de interrompimento. Ele, como disse Jesus, meu Pai trabalha e eu trabalho até agora. Meus irmãos, fantástico, né? Como é fantástico. O que deve existir no crente evangelista é, como ele diz aqui, a coragem para abordar e falar do amor de Deus, fazer a vontade de Deus. Na missão dos 12 e dos 70, ele disse a mesma coisa. Ele chamou em Lucas 9, 1 e 2, e ele disse, e eu te dou autoridade, né? E disse mais, dava autoridade e poder. Para quê? Para duas coisas para duas coisas que ele dá autoridade e poder. Para as segundas 2 coisas, para você anunciar o reino de Deus, o mistério da fé, e curar todos os enfermos. Essa deve ser a missão do evangelista André, de ir à casa das pessoas. Não tenho tempo para contar os testemunhos, mas olha, meus irmãos, à noite eu vou ver se conto alguns. Meus amados, é muito importante que nós, irmãos, tenhamos essa convicção. Eu quero ir para o final, o verso 20, embaixadores de Cristo. Ele diz no verso 20, sou um embaixador em cadeias. Irmãos,
Que privilégio eu tenho e você de ser um embaixador de Deus, amados. Como Paulo disse que tinha credenciais para ser embaixador, e nós temos credenciais, nós fomos batizados na igreja, fizemos a nossa profissão de fé dizendo sim. Amados, nós precisamos ser embaixadores para abrir a boca e falar do Evangelho. Nós somos embaixadores para pregar o Evangelho. Nós somos embaixadores para levar as pessoas a Cristo. E nós somos embaixadores não só para evangelizar, mas para operar sinais, prodígios, maravilhas, irmãos, e pregar o devido evangelho para as pessoas. Olha o que é que Paulo diz em 2 Coríntios 12:12: pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês em toda a paciência, por sinais e prodígios e maravilhas. Pense que você tem essa embaixada, que você tem essa credencial na sua vida, e nem está preso. A gente pode estar preso em outras coisas, né, pastor Cláudio? A gente pode estar preso no intuito do nosso tempo que a gente perde. Um embaixador de Deus, amados, que agiu como um plantador de igreja, como um teólogo, alguém que pregou às pessoas simples e importantes. Ele pregou para reis, para imperadores, governadores, para os soldados, para as pessoas que estavam presas com ele. Ele pregou, abriu a boca e pregou a palavra de Deus, amados. Nós não temos como escolher, amados, a quem evangelizar. É bom deixar que isso aconteça, porque Deus há de colocar na nossa frente alguém que a gente possa, como embaixador de Cristo, pregar o evangelho. Meus irmãos, os crentes como embaixadores têm relaxado há muito tempo em essa importante missão diplomática de Cristo, que ele mandou pregar o evangelho, amados. Infelizmente são poucos que compartilham desse ministério, e a grande maioria, amados, não tem levado ninguém a Cristo. Nas estatísticas diz que 95% dos crentes não tem levado ninguém a Cristo. Precisamos, pastor Nelson, mobilizar o nosso povo evangélico, principalmente nossos presbiterianos do Brasil. E eu quero, amados, concluir, meus queridos, nossa mensagem nesses 3 últimos pontos. Em primeiro lugar, pois mais que tenhamos preparado para evangelizar, não podemos deixar de orar, de estar sendo assistido pelo Espírito Santo, que nos dá forças, amados, nos dá habilidade para podermos abordar as pessoas, amados, e falar para elas das necessidades que existem no coração delas, irmãos. Nós não podemos, amados, ficar em silêncio, não podemos cruzar os braços, meus irmãos. Olha, nós precisamos sim orar em todo tempo, amado, no Espírito, verso número 18. E mais, meus irmãos, aqui no Brasil, os embaixadores de Cristo não estão presos e podemos exercer a missão, por enquanto, né? Teve um dia desse aí que no Maranhão um pastor foi preso aí porque estava pregando na rua. Começou os sinais, olha os sinais aí. Precisamos, amados, estar dispostos. Na prisão em Roma, Paulo não deixou de representar Cristo em momento algum. Ele foi o representante de Cristo, um embaixador. E eu queria concluir. Teria muitas ilustrações, mas o tempo geralmente não dá. Certa vez, em um dos avanços missionários, espero que a irmã esteja me assistindo agora, a missionária de Caraúba, Rio Grande do Norte, quando nós plantamos a igreja ali no avanço missionário, há 20 e poucos anos. Essa irmã recebeu a equipe de 2 em 2 no avanço, e ali saudaram em nome de Jesus, entregaram o recado de Deus. Aquela moça, quando disse: você crê que Jesus é o único caminho? Ela disse: creio.
Você quer assumir um compromisso com Deus? Quero. Isso era 10 horas da manhã. Nós estávamos almoçando no colégio com toda aquela equipe de mais de 50 avancistas. Nem estava almoçando, estava começando às 2h30 a reunião. Aquela irmã, hoje irmã, pediu ao vigia do colégio para nos ver. Quando ela entrou, nós estávamos tudo na sala, bateu a porta, mas ela olhou para aquelas pessoas e encontrou as duas pessoas que foi à sua casa. Aí viram, mandei entrar, aquela moça entrou, se abraçou, choraram, se abraçaram. A conversão há 3, 4 horas atrás, foi assim 5 minutos de testemunho emotivo. Foi no primeiro dia de 2 em 2. Essa missionária essa irmã tornou-se uma missionária. Plantou a igreja presbiteriana de Humarizal, no Rio Grande do Norte, e começado do zero. Hoje é uma igreja organizada. Preparou-se, porque a palavra que Deus colocou na boca quando foi aberta para pregar para ela na sua casa, dentro da casa dela, a palavra revelou o mistério do Evangelho, o mistério da fé. E aquela moça, Magali, abriu o coração para Jesus Cristo e creu na palavra de Deus. Que Deus, irmãos, nos ensine, que aprendamos a que me seja dada, amados, a palavra. É a palavra que transforma os corações. Que Deus te abençoe. Amém.